Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de história. Quero pedir para que vocês abram o livro, por favor, na página 205. A gente vai começar hoje o capítulo 2, Vivendo em Cidades. Todo mundo acompanhando a leitura, por favor. Como você viu ao longo do tempo, os seres humanos passaram a viver em cidades. As cidades foram construídas em torno da agricultura, dos negócios, do comércio e abrigaram estruturas que atendiam a diversas necessidades da população, como feiras, mercados e hospitais. E atualmente, como a cidade se organiza? O que mudou e o que permaneceu igual? Observe a imagem da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, olha aí, gente, nós temos uma foto aí, tirada de cima, é uma vista aérea da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre as questões que nós temos aqui no ponto de partida. Essas questões são só para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Você acha que todas as cidades são assim? Como é a sua cidade? Com base na imagem, é possível afirmar que muitas pessoas moram aqui na cidade de Ribeirão Preto? Na sua opinião, por que algumas cidades crescem e outras permanecem com um pequeno número de pessoas? Vamos pensar aí sobre essas questões. Agora nós vamos lá para a página 206. Entender história, transformação da cidade e do modo de vida de seus habitantes. Todo mundo seguindo a leitura. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existe uma tendência de crescimento do número de habitantes no Brasil. Na época, a cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, tinha cerca de 604 mil pessoas. A maioria dessas pessoas vivia em área urbana, e uma pequena parte na área rural. Então, a maioria das pessoas vivia na cidade, vivia na área urbana e uma pequena parte na área rural. Segundo o IBGE, a maior parte da população brasileira vive em áreas urbanas. Antigamente, a realidade brasileira era diferente. A maioria da população vivia em áreas rurais. Somente a partir de 1970, a população urbana superou a rural. Observe na linha do tempo a seguir como a população brasileira vem crescendo, conforme a demonstração da quantidade de habitantes em números aproximados. Então, o nosso livro trouxe para a gente aqui uma linha do tempo, que vai de 1900 a 2010. Olha só como a população brasileira ela vem crescendo. De 17 milhões foi para 30 milhões, 70 milhões, 145 milhões e 190 milhões. Olha como ela aumentou ao longo dos anos, ao longo desse período aqui que foi retratado. Vamos agora para o glossário. O que é censo demográfico? É o estudo da população de um país que permite saber a quantidade de habitantes, o local de moradia e estudo, entre outras informações. Geralmente é realizado a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, os pesquisadores lá do IBGE, eles vão de casa em casa e fazem um levantamento de algumas informações com as pessoas. Sexo, idade, nível de escolaridade, cor, tudo isso as pessoas respondem. Então, o IBGE faz um levantamento de dados, aí ele gera gráficos e a gente fica sabendo todas as informações da nossa população. Número 1. Houve um grande crescimento da população brasileira entre 1900 e 2010. Na sua opinião, que impactos, que consequências as cidades sofreram com esse aumento? O que está perguntando aí? Está pedindo para vocês escreverem o que vocês acham que aconteceu com as cidades quando esse número de pessoas aumentou. O que as cidades tiveram que fazer? O que aconteceu com as cidades? Vocês acham que teve que ter mais escola, que teve que ter mais hospital, mais ruas? Ou continuou a mesma coisa,
para atender um número maior de pessoas? O que vocês acham? Número 2. Estudos indicam que futuramente haverá diminuição da população no Brasil com o seu envelhecimento. Como as cidades podem se preparar para essa mudança? O que poderia ser feito para melhorar o atendimento da população? Bom, o que está pedindo para a gente responder aí? Alguns estudos, eles estão dizendo que no futuro vai diminuir a população no Brasil por causa do seu envelhecimento. Como as cidades elas podem se preparar para essa mudança? O que poderia ser feito para melhorar o atendimento da população? Bom, o que vocês acham que a cidade precisa fazer para atender melhor a população? O que vocês acham que precisa ser feito? É bem parecido com a resposta da 1. A gente precisa construir mais hospitais, mais áreas de lazer. O que as pessoas idosas elas precisam para viver melhor? Número 3. A maior parte da população vive nas áreas urbanas da cidade. De que forma essa concentração de pessoas pode alterar o espaço e a ocupação dessas áreas? Bom, quando a gente tem muitas pessoas vivendo em um determinado lugar, tem como cada um ter a sua casa? Ou tem um tipo de construção, como os prédios, por exemplo, que abrigam várias casas, uma em cima da outra, sem ocupar o espaço que está lá embaixo no chão? Então, vamos pensar um pouquinho sobre como o espaço é alterado para atender um grande número de pessoas. Tá joia? Agora tem aqui uma pesquisa no Entre em Ação para a gente fazer com os dados da nossa cidade. Então, o que vocês vão pesquisar? Pesquise e colete dados sobre a sua cidade. Para isso, consulte o site do IBGE. Olha o site do IBGE aqui. E siga o roteiro. Então, o que vocês vão colocar? O nome da cidade, a quantidade de pessoas que vivem na área urbana, a quantidade de pessoas que vivem na área rural. Nos últimos anos, a população da cidade cresceu ou diminuiu? As principais comemorações e festas municipais, isso não precisa consultar o site. Instituições ou espaços públicos existentes na cidade. Tem algumas questões que vocês vão precisar dos dados aqui do site do IBGE, mas tem outras informações que vocês mesmos vão saber responder, tá bom? Vamos agora para a página 208. Do tempo. A cidade se transforma com o passar do tempo por diversos motivos, como a concentração de pessoas com o avanço das tecnologias. Essas transformações provocam alterações na maneira de conviver, nos costumes e nas tradições sociais. Número 1. Veja a seguir imagens da Avenida São João, na cidade de São Paulo, ao longo do tempo. Então, o nosso livro trouxe para a gente aqui a imagem de um mesmo lugar em 4 períodos diferentes, em 4 anos diferentes. Então, olha só, tem a Avenida São João em 1901, em 1920, em 1954 e em 2018. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar essas imagens com muita atenção, todas as características delas, para responder aqui para mim a questão número 2, tá bom? Da página 209. Olha lá. Escreva no quadro o que mudou e o que se manteve ao longo do tempo. Então, vocês vão comparar 1900 a 1920.
O que tem de diferente? O que mudou de um período para outro? E o que permaneceu? A mesma coisa em 1940 e 1954. O que mudou nesse período e o que permaneceu? E de 1954 a 2018, o que mudou e o que permaneceu nesse período? Vocês têm que prestar atenção nos detalhes da imagem, tá bom? Por exemplo, construção de mais casas, construção de prédios. Uma época tinha bonde, a outra época não tinham os bondes, tá bom? Então, prestem atenção em detalhes da imagem, tá joia? Número 3. Com base nas imagens, é possível afirmar que houve crescimento populacional na região ao longo do tempo? O que vocês acham? Olhando a imagem, será que a população cresceu? Ou vocês acham que não cresceu? E justifique sua resposta. Sim, a população cresceu, porque na imagem eu vi isso acontecer. Não, a população não cresceu, porque as imagens estão todas iguais. Então, vocês vão analisar as imagens e responder, tá bom? Número 4. Considerando as imagens, aponte um impacto na vida das pessoas resultante do crescimento populacional na região. O que está pedindo para vocês responderem aqui? Que consequência que teve na vida das pessoas por conta desse aumento da população? Então, a população aumentou muito. Que consequência que vocês acham que esse crescimento da população teve na vida de cada uma das pessoas? O que vocês acham que mudou? Né? O que trouxe de problema ou o que trouxe de benefício para a vida das pessoas isso daí? Tá joia? E qualquer dúvida é só vocês me chamarem.